Glória a Deus. Vamos passar para o momento da palavra. Gostaria de chamar o Tiagão, Diácono Tiago, para trazer uma palavra poderosa. Recebam ele com uma salva de palmas, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A Bia já deu bronca no povo está animado já. Amém. Como é bom estar na casa de Deus, amém? Hoje a Bia tá me ajudando bastante. Hoje na célula, ela já confirmou minha palavra e agora aqui na arena ela continua me ajudando a confirmar a palavra do Senhor e a gente fica muito feliz. A Thaís até comentou hoje na célula. É muito gratificante quando as palavras se confirmam, né? E hoje eu vou falar um pouco do que ela comentou. Nós estamos na série Metas e Versos, né? A gente já falou sobre diversos temas e eu gostei muito dos temas que a gente está falando nessa série, né? A gente vai olhar para trás, vai olhar para o ano que passou e vamos planejar o ano que está entrando. E para isso a gente vai tocar em vários temas, né? Então a gente já falou sobre o secreto, a gente já falou sobre família, falamos sobre relacionamentos amorosos. Então são temas bastante abrangentes e importantíssimos nas nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre mais um tema, que é um tema que eu gosto muito, que é sabedoria. Sabedoria é essencial para a gente fazer os nossos planejamentos e para a gente colocar em prática aquilo que nós planejamos. Então hoje eu queria compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração acerca desse tema. Esse tema é um tema que quando eu me converti, eu fiquei maravilhado com esse tema. Eu falei, nossa, eu preciso aprender sobre isso. E me foi apresentado o livro de Provérbios, que é o livro, acho que talvez o livro mais conhecido que fala sobre sabedoria. E eu falei, nossa, esse livro é bom demais, ele tem um monte de conselhos e orientações para que a gente possa ter uma vida de uma pessoa sábia, de uma pessoa que consiga alcançar o sucesso através da sabedoria bíblica. E eu li Provérbios, fiquei muito feliz com o livro, que na hora que terminou Provérbios, eu falei, nossa, o próximo livro é Eclesiastes. E eu fui descobrir que quem escreveu Eclesiastes também foi o rei Salomão. E eu comecei a ler, eu fiquei mais maravilhado ainda, falei, nossa, é melhor do que Provérbios. Tem tanto conhecimento de sabedoria do que Provérbios. E aqueles dois livros me destacaram muito. Provérbios e Eclesiastes, os livros de sabedoria. E aí, na minha vida cristã, em alguma palavra, algum estudo, alguém começou a falar sobre as divisões dos livros, né? O Bruno já nos ensinou muito bem o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, e aí foi me apresentado os livros de sabedoria. E foi falado Provérbios, Eclesiastes e Jó. E eu falei, opa, eu conheço Provérbios, eu conheço Eclesiastes, mas Jó eu não. E aí eu fui ver quem que era esse tal de Jó. Não foi o rei Salomão que escreveu. E eu comecei a ler a história de Jó. E eu falei assim, mas parece que é diferente. Parece que não tem nada a ver com sabedoria. Parece que o livro de Jó é um livro histórico. Está mais para contar a história de alguém que passou por uma dificuldade, por um sofrimento, e superou, e foi temente, conseguiu chegar até o fim. E eu comecei a pensar, o que tem a ver a sabedoria do livro de Jó? Não entendi, eu esperava que tivesse, como Provérbios e Eclesiastes, um conjunto de conselhos, coisas que fosse agregar à minha vida, que eu pudesse praticar no meu dia a dia, para que eu me tornasse uma pessoa mais sábia. Mas Jó é a história de um homem, né? E eu fui descobrir que a resposta dessa minha pergunta, por que Jó se enquadra como livro de sabedoria, estava logo no primeiro verso. Então eu vou pedir para o Arthur projetar para mim Jó capítulo 1, versículo 1, que vai introduzir o livro de Jó com a seguinte sentença. Então, livro de Jó capítulo 1, versículo 1, dizem assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui já falou tudo. Poxa, mas Jó não parece ser uma pessoa sábia. Salomão foi um governador, Salomão foi um dos homens mais sábios, Salomão foi próspero, mas Jó, se você olhar para a vida dele, ele foi um miserável,
ele não tinha nada, e na verdade ele era rico e perdeu tudo, e passou por uma tribulação com discussões entre os amigos, e Deus vai aparecer para ele quase que dando uma bronca. Mas nesse versículo ele fala algo muito interessante, porque quando a gente começa a comparar os livros, Provérbios foi escrito pelo rei Salomão ainda quando ele era mais novo. Então é uns conselhos para que a gente possa ter prosperidade, para que a gente possa ter uma vida de relacionamento bem-sucedida, para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida. Aí vem o Eclesiastes, agora um conselho mais de um ancião, de um Salomão mais velho, mais sábio, e ele vai chegar para Eclesiastes, e Eclesiastes vai falar assim: peraí, você não está sabendo de não. Você está falando de prosperidade, de riquezas, mas tudo isso aí não é importante. O que é importante são as coisas eternas. E aí Eclesiastes vai falar como se fosse um velhinho de cabelos brancos, com conhecimento e sabedoria, vai ensinar provérbios. E aí chega Jó, o livro de Jó. O livro de Jó vai olhar para Provérbios e Eclesiastes e vai falar assim: vocês só falam, vocês só colocam palavras, vocês só estão discutindo. Deus, Jó, eu vou te mostrar a prática. Então Jó, ele vai mostrar não palavras, mas ele vai mostrar a prática. Provérbios e Eclesiastes vai ensinar como ser um sábio, mas Jó vai nos mostrar que a sabedoria não se trata de informações, não se trata de conhecimento, mas a sabedoria se trata em como nós vivemos a nossa vida, como que nós praticamos os princípios bíblicos na nossa vida. Porque eu posso estar munido de informação, eu posso fazer uma faculdade, eu posso fazer diversos cursos, eu posso ler a Bíblia de ponta a ponta, mas se isso não se tornar prática, de nada vale. Isso não é sabedoria. E Jó vai falar: sabedoria é isso aqui, é você ser uma pessoa íntegra, que fala lá no primeiro livro, no primeiro capítulo, primeiro verso de Jó. Então Jó vai nos mostrar uma sabedoria que eu não conhecia. Eu olhava para Provérbios e Eclesiastes e achava maravilhoso, porque se assimilava com a sabedoria humana, aquela que eu conhecia. E quando eu fui estudar o livro de Jó, eu fui descobrir que a sabedoria não era somente aquilo. A gente não pode reduzir a sabedoria apenas a informações, a conselhos. E aí acontece que muitas pessoas leem Provérbios, Eclesiastes, e acham que se eles aplicarem tudo que está escrito lá, eles não vão sofrer, eles não vão cair em cilada do inimigo, mas que eles vão ter uma vida bem-sucedida, que eles vão ter uma vida que não vai cair nesse tipo de problema. E aí quando você olha a vida de Jó, um homem considerado sábio aos olhos da Bíblia, ele foi um homem que mais sofreu, um dos homens que mais sofreu nesta terra. Então a gente tem um contraste de Salomão, que era um dos homens mais sábios dessa terra, e Jó, que foi um dos homens que mais sofreu nessa terra. Então a Bíblia vai colocar uma relação entre sabedoria e o sofrimento. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje aqui. Jó, ele vai nos revelar uma sabedoria que nós praticamos quando nós estamos no deserto, quando nós estamos na tempestade, quando nós estamos passando por dificuldade. E veja que essa dificuldade não é uma dificuldade de alguém falou mal de mim, alguém cortou você no trânsito, não é uma maldade que você sofreu do dia a dia. Jó perdeu tudo, Jó perdeu família, Jó perdeu a casa, Jó perdeu a saúde. A gente está falando de um sofrimento, aquele sofrimento que tira a gente do sério, que espreme a gente o máximo. Arthur, coloca para mim Jó, capítulo 2, versículo 9. A sabedoria, ela vai falar sobre a conduta que nós temos quando algo desse tipo acontece. Jó, capítulo 2, 9, é a mulher de Jó falando. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Próximo. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Será que a gente conseguiria dar uma resposta dessa
em um momento que a gente está em sofrimento, que a gente está sendo exprimido, que a gente está na nossa maior dificuldade. E aqui a dificuldade de cada um pode ser diferente. Talvez a minha dificuldade pode ser me ver numa situação financeira complicada e eu, como o provedor de casa, não consigo prover e eu estou ali preocupado, ansioso. Será que eu consigo falar: Senhor, o Senhor é bom, a tua bondade é eterna, o Senhor está no controle? Ou então, quando você está tendo uma briga com alguém e essa pessoa está te atormentando e você não aguenta mais, você fala: Senhor, o Senhor colocou essa pessoa na minha vida, o Senhor é bom. Será que nós, quando estamos no momento de maior sofrimento da nossa vida, a gente consegue de fato exercer a sabedoria? Porque se você olhar para Provérbios e Eclesiastes, você vai encontrar várias condutas que é ensinado nesses livros que a gente pratica no nosso dia a dia. Mas a gente pratica quando está tudo bem, quando a gente está no nosso dia normal. É segurar os meus lábios para não falar coisas ruins. Poxa, eu consegui me conter, eu consegui praticar o domínio próprio numa situação que eu tive lá. É uma coisa, glória a Deus, nós estamos passando por constante transformação, mas e quando nós estamos chorando? E quando nós estamos no nosso maior sofrimento? E quando nós estamos passando pela nossa maior dificuldade que a gente passou? E a gente que já tem um tempo de vida cristã, a gente sabe que é igual o videogame, né? As fases vão crescendo, as dificuldades vão ficando cada vez maior. E aí você está naquela dificuldade que é máxima para você naquele momento. Será que a gente consegue fazer igual a Bia comentou aqui, de dar graças a Deus e agradecer a Deus? E é isso que Jó está mostrando. A sabedoria não é você resolver um problema como Salomão resolvia apenas. Sabedoria não é você saber lidar com situações difíceis apenas, mas é você ter uma conduta temente a Deus na sua maior dificuldade. E então não se trata somente de informação, mas se trata de como nós agimos frente a essa situação. Como que Jó conseguiu fazer isso? E a resposta está lá no mesmo livro de Jó, capítulo 23, versículo 10. Projeta para mim, Arthur. Jó, capítulo 23, versículo 10. Ele diz o seguinte, aqui é Deus falando, mas ele sabe, aqui é Jó falando, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Olha só, ele está falando que quando Deus o prova, ele vai sair dessa provação como ouro. O ouro, ele é extraído. Eu vi um podcast uma vez e foi explicando um pouco como é que funcionava o processo de extração do ouro. Basicamente, eles pegam uma camada de terra e pedras enorme e começam um processo de lapidação para tirar o ouro daquela camada enorme, e a quantidade de ouro que sai é minúsculo. Então, o trabalho enorme de lapidação, de prejudicar aquelas pedras, até de fato ele extrair o ouro. E aqui Jó está falando que esse mesmo processo, que é o processo do sofrimento, ele tem um propósito de nos lapidar. Lá em João 15, tem uma passagem interessante, não precisa projetar não, que Jesus ele vai falar que ele é a videira, e ele vai falar que aquele que não permanece em mim será cortado, mas aquele que permanece em mim, e aí você imagina que ele vai dar uma recompensa, ele fala, aquele que permanece em mim será podado. Então, tanto aquele que não permanece como aquele que permanece, são de certa forma cortados da videira. Só que ele recebe a destruição, recebe o juízo de Deus, ele é cortado da videira, ele é desligado da videira, ele é desligado do corpo de Cristo. Já o outro, aquele que permanece em Jesus, ele é podado, ele também é cortado. Mas esse corte não é mais para destruir ele, não é mais para vir o juízo de Deus, mas aqui para que ele possa crescer mais, para que ele possa amadurecer mais, evoluir mais. Hoje a gente foi cortar o cabelo da Lavínia, e é interessante, quando o cabeleireiro vai cortar o meu cabelo, ele fica rodeando em volta, porque ele corta um pouquinho, corta ali, e aí eu olho para o chão, está cheio de cabelo. A Lavínia foi cortar o cabelo, cortou 3 pontinhas e acabou. O cara que limpava com a vassourinha ali o cabelo nem tinha trabalho. Por quê? Porque precisa... Aí eu fui entender depois, né, casado, né, sempre convivi com homens, né,
irmão de eu sou no meio de 2 irmãos, né, 3 homens em casa, e aí convivendo com a Thaís eu entendi, não, tem que cortar a pontinha para que o cabelo cresça. Então, da mesma forma, Jesus ele vai lá e poda, ele vai colocar na gente sofrimento, vai colocar na gente dificuldade, mas o intuito dessa dificuldade não é para que nós nos destruiremos, para que a gente seja destruído, mas para que a gente possa ser moldado e lapidado. E é isso que Jó está falando. Jó entendeu isso, a ponto de quando ele estava passando pelo pior sofrimento da vida dele, ele conseguiu continuar sendo temente e honrar o nome do Senhor. Será que a gente consegue ter esse nível de sabedoria? Talvez a gente tenha conhecimento, talvez a gente conheça a palavra de Deus, talvez a gente tenha maturidade, temos experiência, mas será que a gente consegue ter a sabedoria no nível que Jó teve? E veja que Jó não negou o seu sofrimento. Em vários momentos da história de Jó, a gente vai ver Jó chorando. Às vezes parece que ele está reclamando, e ele está sofrendo, ele não nega o sofrimento dele. Mas ele também não nega a bondade de Deus. Ele não nega a confiança deles no Senhor. E essa é a diferença entre murmurar e lamentar. Jó lamentou. Murmurar é você também não negar o seu sofrimento, é você reconhecer o seu sofrimento, mas você ignorar a bondade de Deus. Você deixar Deus de lado, e às vezes a gente até coloca a culpa em Deus por a gente estar sofrendo. Isso é murmurar. Agora, lamentar é você aceitar, entender que você está sofrendo, você expor o seu sofrimento, mas você continuar acreditando em Deus. Existe uma grande diferença entre essa murmurar e lamentar, até porque existe um livro na Bíblia chamado Lamentações, e é isso que Jó ele fez. Ele chegou para Deus e falou: Deus, está doendo, é muito doloroso o que eu estou passando, mas eu continuo sendo temente ao Senhor, eu continuo tendo uma vida de conduta temente ao Senhor. Tem uma frase de John Piper, pastor John Piper, muito interessante, que ele fala assim: a sabedoria de Jó não estava em entender o porquê do sofrimento, mas em continuar a crer que Deus é digno de confiança mesmo quando tudo parece perdido. Como pode a gente estar numa situação como essa e continuar acreditando que Deus vai agir, que Deus é bom e que Ele tem um plano superior do que o meu? Só é possível quando a gente tira o nosso controle da nossa vida. Só é possível quando a gente coloca de fato o controle das nossas vidas na mão de Deus, até das coisas que nos fazem sofrer. Olha só que interessante. Coloca para mim mais um versículo, Arthur. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha só o que Tiago está falando. Eu vou ter por motivo de alegria passar por provação. Será que Jó, quando passou por aquilo, quando passou pela sua maior dificuldade, ele também viu aquela situação com alegria? Será que ele também viu aquela situação com regozijo? Será que a gente, quando a gente recebe uma dificuldade, quando aparece algum problema, a gente também vai enxergar isso como alegria? Como que funciona? Como que eu posso ver uma dificuldade com alegria? A gente já viu, a gente já entendeu, Senhor, essa dificuldade não é uma dificuldade que vem dos meus próprios erros. Eu entendi Provérbios, eu entendi Eclesiastes, eu entendi os princípios de sabedoria, e eles me ajudaram a que eu não criasse os problemas para mim mesmo. Mas apareceram problemas que não estão no meu controle, não foram eu que criei. Apareceram problemas que Deus colocou na nossa vida. E eu entendo que esses problemas é para que eu pudesse ser podado, para que eu pudesse ser lapidado. Mas eu não vejo motivo de encontrar alegria nisso. Ainda assim é doloroso. Eu acabei de falar que Jó reconheceu a sua dor. E aqui Tiago está falando que a gente vai encontrar alegria nas provações. Se ele continuar aqui o versículo, pode continuar para o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. E aí, versículo 5, a famosa frase de Tiago: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, e ele vai explicar depois. Então aqui Tiago está falando, esse é um versículo que eu orei por muito tempo, todo dia eu pedia sabedoria. Mas o que eu imaginava que eu ia receber era talvez uma inteligência em como resolver um problema. Eu olhava para Salomão e falava assim, nossa, Salomão foi um grande líder. Talvez eu pedindo sabedoria, e a Tiago fala que Deus nos dá sabedoria de graça, então eu poderia se me tornar talvez um líder, tivesse a conduta de um líder, tivesse a sabedoria de resolver conflitos. Mas aqui, se a gente for olhar o contexto, não se fala sobre liderança de governança, de sabedoria de governança. Aqui está falando sobre a sabedoria de lidar com as nossas dificuldades. Então, às vezes, a gente tem dificuldade, a gente não consegue lidar com as nossas dificuldades porque nos falta sabedoria. Não a sabedoria informativa de conhecimento, mas a sabedoria de nós termos um estilo de vida, de praticar as palavras de Deus em qualquer circunstância. E por que Tiago fala então de alegria? E aqui a gente vai encontrar um conceito muito interessante. A gente está constantemente dizendo para Deus, Senhor, eu quero estar na Tua presença. Senhor, eu quero estar na Tua presença. Senhor, eu quero entrar na Tua presença. Em todos os devocionais e momentos que eu estou em oração, eu falo, Senhor, esse é o momento que eu quero estar de fato na Tua presença. Hoje na célula a gente falou sobre o silêncio, a capacidade da gente deixar tudo de lado e entrar na presença de Deus de coração íntegro. A integridade significa de coração inteiro, porque a gente está tão distraído, tantas coisas que a gente está orando, mas a gente está pensando no que a gente precisa fazer no dia, a gente está pensando no problema que a gente precisa resolver, e a gente não consegue entrar na presença de Deus com o coração inteiro. Eu até comentei lá que a gente está falando para Deus, Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero ouvir a Tua voz, e Jesus, o Senhor, está do outro lado e fala assim, sim, filho, eu também quero a Tua presença, eu também quero ouvir a Tua voz. Mas enquanto você fala isso, você está pensando em outras coisas, você está viajando em outras coisas. E Deus, Ele está buscando o nosso coração. Deus, eu estava lendo um livro que falava sobre oração e mudou a forma como eu entro em oração na presença de Deus. Esse livro ele conta, ele fala assim, olha, entenda uma coisa, Deus ele está ansioso para ouvir a tua voz. E eu falei assim, sério? Mudou uma chave na minha cabeça, porque eu entrava na minha oração e parecia que tudo era mecânico, parecia que Deus não se agradava, mas quando eu li aquilo e eu coloquei aquilo como verdade dentro do meu coração, eu falei, poxa, Deus ele quer ouvir a minha voz, mas Ele não quer nos ouvir apenas de voz, mas de coração inteiro. E aqui a gente está, poxa, eu quero entrar na presença de Deus, eu quero, de fato, ter um momento em que está só eu e o Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar um lugar, que é exatamente assim, não tem nada além do que o Senhor. E esse lugar é chamado de deserto. E às vezes a gente olha para a Bíblia, ou para vários livros e vários contextos, e a gente vai falar assim, nossa, eu estou vivendo num deserto, nossa, eu estou passando por uma tempestade, e o deserto parece um lugar muito ruim, que eu quero sair logo daquele lugar. Mas a verdade é que o deserto é o lugar que só tem Deus. Só está você e Deus. No deserto você não leva nenhum ídolo. Se o seu ídolo é o dinheiro, no deserto você não está preocupado com dinheiro. No deserto, se o seu ídolo é relacionamento, no deserto você não está com nenhuma outra pessoa. O deserto é um lugar onde está só você e Deus. E a gente está buscando, Senhor, eu quero estar nesse lugar que só está o Senhor e Deus. Que esse lugar se torne a minha vida. E esse lugar é o deserto. Poxa, mas no deserto ele tem sofrimento, ele é difícil, ele é um lugar que dói, assim como para Jó doeu. Mas é nesse lugar que a gente consegue deixar de lado as nossas crenças, os nossos ídolos, as nossas outras dificuldades e confiar 100% no Senhor. Então, o processo de lapidação, Jó diz que eu vou sair da aprovação como um ouro. Por quê? Porque eu encontrei a presença do Senhor, que eu não encontraria em nenhum momento se eu não fosse o deserto. Em outro momento eu estaria orando, mas eu estaria tranquilo, porque minha conta bancária estaria cheia, eu não estaria preocupado, eu tenho meu ídolo lá, meu ídolo dinheiro está cuidando muito bem da minha vida.
Eu não estou preocupado porque eu tenho um relacionamento muito bem com o meu chefe ele me acolhe, ele me ajuda, outras pessoas me ajudam, eu tenho o meu líder que me ajuda, e você tem ali vários ídolos, mas quando você perde a sua capacidade financeira, quando você perde o relacionamento, quando você perde a sua razão e você vai para o seu emocional, quando você perde o ídolo e você cai no deserto, a única pessoa que você vai encontrar lá é o Senhor. Por isso que ser sábio é entender que as nossas dificuldades, e não as dificuldades pequenas, os nossos desertos e as nossas tempestades, é onde nós vamos ter um encontro real e íntimo com o Senhor. E nós estamos a toda a arena, a gente está falando, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero estar mais perto de Deus. E o deserto é o melhor lugar onde a gente pode ter essa intimidade. Claro que Deus pode fazer de tudo, e de diversas formas a gente pode encontrar a presença de Deus. Mas olha só o que C.S. Lewis ele vai falar. Ele diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Porque quando nós estamos com dor, quando nós estamos no sofrimento, é quando nós temos de fato entrado no lugar onde a presença de Deus está ali. Pensa como um pai, uma família, em que o pai está ali todo momento trabalhando, se preocupando com a provisão da casa, a mãe está todo momento limpando a casa para deixar uma casa aconchegante, para que os filhos possam viver bem, e os pais estão programando uma viagem para que a família possa ter um momento de lazer, e aí no meio dessa vida, do nada, o filho fica doente. E eu e a Thaís nós sabemos, né, assim como todos os pais aqui sabem como é ter um filho doente em casa. Tudo muda, os pais reorganizam tudo para poder cuidar do filho. Se então trabalhar era importante, peraí, mas agora meu filho está doente. Ah, mas se eu não trabalhar eu não vou ganhar dinheiro. Não tem problema, eu vou parar de trabalhar e eu vou cuidar do meu filho. Ah, mas eu tenho que cuidar da casa para deixar a casa aconchegante. Não, nesse momento eu não vou cuidar da casa, eu vou cuidar do meu filho. Ah, mas a gente está com as malas prontinho para poder ir naquela viagem que a gente sonhou por durante 1 ano. Cancela. A gente cancela, a gente não tem medo de cancelar. Por quê? Porque o meu filho está doente, o meu filho está passando por sofrimento. Assim é Deus, quando nós entramos no deserto, quando nós estamos passando por sofrimento angustiante, é a hora que Deus para tudo e fala assim: não, eu vou estar na presença do meu filho, eu vou ajudar o meu filho, porque ele está passando pelo momento que ele precisa, que ele mais precisa de mim. Ele deixou de lado todos os ídolos deles para que ele pudesse estar aqui. Essa é a pessoa, essa é a conduta de um homem sábio. Hoje eu não vim falar sobre sabedoria informativa, de conhecimento e inteligência, mas é a sabedoria como estilo de vida prático, como nós vivemos. Não se trata do que nós sabemos, se trata do que nós vivemos. Amém? Coloca para mim, para finalizar, Arthur, Filipenses, capítulo 4, versículo 11, versículo maravilhoso, segredo de Paulo. Agora eu vou mostrar a fala de um homem sábio. Filipenses 4:11 diz o seguinte: digo isto, Paulo dizendo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em quais situações? Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Esse é um versículo que as pessoas falam de uma forma fora do contexto. Ah, eu vou entrar num emprego novo. Não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ah, eu vou jogar um futebol, eu vou ganhar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui Paulo está falando, eu posso passar pelo deserto, eu posso passar pela abundância, pela prosperidade, como pela escassez, mas uma coisa eu sei, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Convido vocês a se levantarem, e algo que Deus falou muito no livro de Jó, com certeza existem vários tesouros no livro de Jó que eu ainda pretendo explorar e conhecer mais sobre a sabedoria prática. Mas um dos versículos mais famosos de Jó, qual que é? Aquele que Jó diz: não conheço mais o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram.
E esse a gente sempre olha para esse versículo e fala, nossa, eu também quero ver o Senhor. Eu também quero conhecer e receber a revelação de quem Deus é e ter um relacionamento com Deus. E eu achava que Jó era um homem diferenciado, um homem que tinha uma experiência diferenciada com Deus, para ele poder ter essa vida de ser temente ao Senhor mesmo no deserto. Mas se você analisar a sequência desses versículos, você vai ver que Jó ele foi íntegro, ele foi temente, ele perdeu tudo e continuou honrando o Senhor. Em tudo o que aconteceu, ele continuou tendo uma vida íntegra, mas tudo isso foi antes dele falar. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele era sábio antes dele ver ao Senhor. E às vezes a gente fala assim, não, no dia que eu ter um encontro com o Senhor, no dia que o Senhor me transformar, eu vou conseguir ter essa conduta. Eu vou conseguir olhar para a minha maior dificuldade e falar, Senhor, e eu continuo te obedecendo, eu continuo confiando no Senhor. No dia que Deus ele me revelar, no dia que Deus me der uma palavra, no dia que eu receber algo grande do Senhor, eu vou entender que então eu fui transformado e eu vou conseguir ter essa conduta de sabedoria. Não. Jó está falando, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Jó apenas conhecia o Senhor de ouvir falar. Quando ele perdeu tudo, ele continuou temente ao Senhor. Quando a esposa dele falou para ele amaldiçoar o próprio Deus, ele ia falar assim, por que eu vou amaldiçoar? Por que eu vou receber o bem e não vou receber o mal de Deus? Percebe que a conduta de Jó foi uma decisão que ele tomou. Não foi o resultado de um encontro mirabolante ou, de fato, um relacionamento profundo com Deus. Jó não tinha um relacionamento profundo com Deus quando ele teve essa conduta. E qual que foi a maior recompensa de Jó por perseverar até o fim? E às vezes as pessoas vão falar, claro, ele recebeu o dobro. Tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Isso foi a maior recompensa. Mas a verdade é que a maior recompensa de Jó foi ver a Deus com os próprios olhos. Que esse seja o nosso anseio. Que a gente não venha buscar somente aquilo que nós estamos todos os dias pedindo a Deus, as nossas bênçãos, mas que a nossa perseverança em nos manter firmes e sábios em toda dificuldade, que a nossa recompensa seja conhecer a Deus, de fato ter um relacionamento profundo com Deus, e tudo o resto é acrescentado. Amém? Convido você a fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, entramos em Tua presença para Te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai, porque a Tua igreja não é um lugar de palestra, onde nós recebemos informação, onde nós entendemos algo mais profundo e adquirimos mais conhecimento. Senhor, a Tua palavra é viva, Senhor. Eu creio que a Tua palavra transforma vidas, Pai. Eu creio, Pai, que nas nossas mãos não poderíamos fazer, Pai. Nunca, Senhor, conseguiríamos, Pai, sair do pecado e ser transformados, Senhor, a não ser o fruto do Espírito que foi plantado pelo Espírito Santo. Senhor, obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos deixado, Senhor, esse tesouro, Pai, que nem todos encontram, mas aquele que encontra vai lá e vende tudo que tem e compra o terreno onde está esse tesouro. Senhor, que nós possamos nos abdicar de tudo, Senhor, que nós possamos, Senhor, destruir todos os nossos ídolos, Pai, para que nós possamos entrar no lugar onde somente há a Tua presença, porque és tudo que nos basta, Pai. A Tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor e de nada mais tenho falta, pois tudo que nós precisamos é do pastor, é da Tua presença, é do nosso Pai, Senhor, é nós relacionarmos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, pedimos, Pai, que o Senhor nos revele, Pai, mais e mais sobre a Tua presença, assim, Senhor, como nós cantamos aqui, Pai. Qual, Senhor, qual a beleza que nós ainda não vimos, Pai, porque tudo que nós queremos, Pai, aqui é Cristo, Pai, é estar aqui, poder Te conhecer, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos por essa oportunidade. Amém? Que essa palavra possa penetrar no nosso coração e que a gente possa sempre buscar o Senhor, ter mais conhecimento, ter mais profundeza na palavra de Deus, mas que isso seja refletido na nossa conduta, seja na prosperidade como nas dificuldades. Amém?
Deus abençoe a vida de vocês. Estamos encerrados. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Sabedoria não ser a questão.